O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 18. Os 12 anos que se seguiram a esse período tão triste, continuou a Sra. Jim, foram os mais felizes da minha vida. Minhas maiores preocupações vinham das doenças sem importância que a nossa menina apanhava de tempos em tempos, doenças comuns a todas as crianças, ricas ou pobres. Fora isso, depois dos primeiros 6 meses, ela cresceu com saúde e já sabia andar e falar também, à sua maneira, antes que a urze florisse uma segunda vez sobre o pó da senhora Linton. Era a coisinha mais encantadora que já iluminou uma casa desolada. Um rosto lindo, com os belos olhos escuros dos Earnshaw, mas a tez clara e as feições delicadas dos Linton, e o cabelo louro e encaracolado. Tinha um temperamento arrebatado, embora não rude. Um coração sensível e alegre a fazia viver seus afetos intensamente. A capacidade de estabelecer vínculos apaixonados recordava-me sua mãe. Ainda assim, a menina não se parecia com ela. Podia ser suave como uma pomba e tinha a voz branda e uma expressão pensativa. Quando ficava zangada, nunca se enfurecia, e seu amor nunca era ardente, mas sim profundo e terno. Deve ser dito, porém, que tinha defeitos fazendo para essas qualidades. Um deles era a tendência a ser insolente, e também uma certa perversidade que as crianças mimadas invariavelmente adquirem, tenham elas temperamento fácil ou difícil. Se um criado por acaso a contrariava, era sempre "vou contar ao papai", e se ele a reprovava, por um olhar que fosse, parecia o fim do mundo. Acho que o patrão nunca disse a ela uma palavra mais dura. Assumiu integralmente a tarefa de educá-la, e fez disso uma distração. Felizmente, a curiosidade e o intelecto ágil tornaram-na uma boa aluna. Aprendia rápido e com avidez, honrando a dedicação do pai como professor. Até chegar aos 13 anos. Nunca estivera fora dos limites do parque sozinha. Em raras ocasiões, o Sr. Linton levava-a com ele por 1 quilômetro ou 2, mas não a deixava aos cuidados de mais ninguém. Gimmerton era um nome que nada evocava aos seus ouvidos. A capela, o único lugar do qual se aproximava ou no qual entrava, à exceção de sua própria casa. Wuthering Heights e o Sr. Heathcliff não existiam para ela. Tratava-se de uma perfeita reclusa e parecia muitíssimo contente com isso. Às vezes, contudo, enquanto observava a região da janela do seu quarto, comentava: Ellen, quando é que vou poder andar até o alto daqueles morros? O que há do outro lado? É o mar? Não, senhorita Cathy, eu respondia. São outros morros, iguais a esse. E como são aquelas rochas douradas quando a gente fica debaixo delas? Perguntou certa vez. O abrupto declive de Penistone Crags atraía particularmente sua atenção, sobretudo quando o sol poente brilhava nos seus pontos mais altos e todo o resto da paisagem ficava imerso em sombras. Expliquei que eram rochas nuas e que mal tinham terra suficiente em suas fendas para permitir o crescimento de árvores mirradas. E por que é que continuam tão iluminadas muito depois de ter escurecido aqui? Insistiu. Porque estão a uma altura bem maior do que a nossa, respondi. A senhorita não poderia subir nelas, são altas e íngremes demais. No inverno, a geada chega lá antes de chegar aqui, e no auge do verão, já vi neve debaixo daquele buraco preto, do lado nordeste. Ah, você já esteve lá, exclamou ela entusiasmada. Então eu também vou poder ir quando crescer. Papai já esteve lá, Ellen? O seu pai lhe diria, senhorita, respondi apressadamente, que não vale a pena visitar aquele lugar. A charneca por onde caminha com ele é muito mais interessante, e Thrushcross Park é o lugar mais lindo do mundo. Mas eu conheço o parque, não conheço aqueles penhascos, murmurou ela consigo mesma. Adoraria olhar ao meu redor do ponto mais alto. Meu pônei, Minnie, vai me levar lá um dia. Quando uma das criadas mencionou a Caverna das Fadas, ela ficou obcecada pelo desejo de realizar esse projeto. Atormentava o Sr. Linton, e ele prometeu que poderia fazer o passeio quando fosse mais velha. Mas a senhorita Catherine calculava sua idade em meses, e a pergunta constante em seus lábios era: Já tem idade para ir a Penistone Crags? A estrada que levava até lá passava perto de Wuthering Heights. Edgar não tinha coragem de caminhar por ali, de modo que ela recebia sempre a mesma resposta.
Ainda não, meu bem. Ainda não. Eu disse que a senhora Heathcliff viveu pouco mais de 12 anos depois de deixar o marido. Sua família tinha saúde frágil, faltavam, tanto a ela quanto a Edgar, a saúde e o vigor que normalmente se vê nessa região. Não sei ao certo qual foi sua última doença. Suponho que tenha morrido da mesma coisa, uma espécie de febre, a princípio lenta, mas incurável, consumindo depressa a vida até o fim. Ela escreveu para informar o irmão a provável conclusão de uma indisposição que durava 4 meses e pediu que ele fosse vê-la, se possível. Tinha muitas coisas a pôr em ordem e queria se despedir dele, confiando-lhe Linton. Sua esperança era de que Linton fosse deixado com ele, assim como fora com ela. Convencera-se de bom grado que o pai do menino não tinha qualquer desejo de assumir o fardo do seu sustento ou de sua educação. Meu patrão não hesitou um momento em satisfazer-lhe o pedido. Relutante como era em sair de casa em situações comuns, foi correndo ao encontro dela, entregando Catherine à minha especial vigilância, com ordens reiteradas de que não devia se afastar para além do parque, nem mesmo na minha companhia. Ele não imaginava que ela fosse sair desacompanhada. Esteve ausente por 3 semanas. Nos primeiros 2 dias, a menina ficou sentada num canto da biblioteca, triste demais para ler ou brincar. Naquele estado de espírito, ela não me preocupava, mas seguiu-se um período de tédio impaciente e irascível. Como eu estava por demais ocupada e já era muito velha para correr de um lado a outro, entretendo-a, descobri um método pelo qual ela pudesse se distrair sozinha. Mandava em excursões pela propriedade, ora a pé, ora montada num pônei, e dedicava paciente atenção ao relato de suas aventuras reais e imaginárias quando ela regressava. O verão estava no auge, e ela passou a gostar tanto daqueles passeios solitários que com frequência dava um jeito de ficar fora desde o café da manhã até a hora do chá. As noites, então, eram passadas contando suas histórias fantasiosas. Eu não temia que ultrapassasse os limites estabelecidos, pois os portões estavam sempre trancados e não imaginava que ela fosse se aventurar para além deles, mesmo que estivessem abertos. Infelizmente, minha confiança se mostrou equivocada. Catherine veio falar comigo certa manhã, às 8 horas, dizendo que naquele dia ela era um mercador árabe e que ia atravessar o deserto com sua caravana. Eu devia lhe dar uma quantidade suficiente de provisões para ela própria e os animais, um cavalo e 3 camelos, personificados por um galgo e 2 perdigueiros. Juntei num cesto uma boa quantidade de guloseimas que pendurei na lateral da cela. Ela montou, alegre como uma fada, protegida do sol de julho pelas abas largas do chapéu, e saiu trotando com uma risada feliz, debochando dos meus conselhos de que evitasse galopar e voltasse cedo. A danadinha não apareceu à hora do chá. Um dos viajantes, o galgo, já velho e amante do conforto, voltou, mas nem Cat, nem o pônei, ou os 2 perdigueiros eram visíveis onde quer que eu olhasse. Enviei criados à sua procura, nesta e naquela direção, indo por fim eu mesma. Havia um trabalhador consertando uma cerca ao redor de uma plantação, nos limites da propriedade. Perguntei-lhe se vira a senhorita. Vi de manhã, disse ele. Pediu para eu cortar para ela um galho de aveleira, depois saltou com o pônei a sebe, que é mais baixa ali adiante, e saiu galopando até sumir de vista. O senhor há de imaginar o que senti ao ouvir aquilo. Ocorreu-me de imediato que devia ter ido a Penistone Crags. O que há de ser dela? Exclamei, passando por uma abertura que o homem consertava e me dirigi diretamente à estrada principal. Caminhei como se disputasse uma corrida, quilômetro após quilômetro, até uma curva de onde se via Wuthering Heights, mas nada de Catherine, perto ou longe. Penistone Crags fica a menos de 3 quilômetros depois da propriedade do Sr. Heathcliff, ou seja, a pouco mais de 6 quilômetros de Grange. Então comecei a temer que a noite caísse antes que eu conseguisse chegar aos penhascos. E se ela escorregou ao tentar escalá-los, pensei, e morreu ou quebrou alguma coisa? Minha aflição era verdadeiramente dolorosa. Foi a princípio com grande alívio que vi, ao passar pela casa, Charlie, o mais feroz dos perdigueiros, deitado debaixo de uma janela, a cabeça inchada e uma orelha sangrando. Abri a porteira e corri até a porta, batendo insistentemente para que me deixasse entrar. Uma mulher que eu conhecia e que antes vivia em Gimmerton veio abrir.
Trabalhava como criada ali desde a morte do Sr. Earnshaw. Ah, disse ela, vem em busca da patroazinha? Não se preocupe, está segura aqui. Mas ainda bem que não é o patrão. Ele não está em casa, então? Perguntei ofegante devido à caminhada rápida e à preocupação. Não, não, disse ela. Tanto ele quanto Joseph saíram, e acho que só voltam dentro de 1 hora ou mais. Entre e descanse um pouco. Entrei e vi minha pequena ovelha negra sentada junto à lareira, balançando-se numa cadeirinha que tinha sido de sua mãe, quando criança. Seu chapéu estava pendurado na parede e ela parecia perfeitamente à vontade, rindo e tagarelando no melhor humor imaginável com Harrington, agora um rapaz alto e forte de 18 anos de idade, que a fitava com bastante curiosidade e espanto, compreendendo muito pouco da fluente sequência de observações e perguntas que ela despejava sem cessar. Muito bem, senhorita, ralhei escondendo minha alegria por trás de uma expressão zangada. Foi seu último passeio até seu pai voltar. Não vou mais confiar em deixá-la sair de casa, menina desobediente. Ah, Ellen, exclamou ela, pondo-se de pé no salto e correndo para junto de mim. Vou ter uma bela história para contar hoje à noite. E então você me encontrou. Alguma vez na vida já esteve aqui? Ponha esse chapéu e já para casa, falei. Estou muito triste, senhorita Cat. Agi muito mal. Não adianta fazer beicinho e chorar. Isso não vai compensar o trabalho que tive procurando-a em toda parte. E pensar que o Sr. Linton me encarregou de mantê-la dentro de casa. E a senhorita fugindo desse jeito mostra que é uma raposinha astuciosa e ninguém mais vai confiar na sua palavra. O que foi que eu fiz? Soluçou ela sob o efeito da bronca. O papai não me proibiu de fazer nada. Não vai se zangar comigo, Ellen. Ele nunca fica irritado como você. Venha logo, repeti. Eu amarro o laço. Agora chega de petulância. Ah, que vergonha. 13 anos de idade, que bebê a senhorita é. Essa última exclamação foi causada pelo fato de ela arrancar o chapéu da cabeça e ir para junto da chaminé, fora do meu alcance. Não seja severa com a menina, senhora Jean, disse a criada. Fomos nós que a fizemos entrar. Queria seguir caminho com medo de que a senhora ficasse preocupada. Harrington se ofereceu para ir com ela e achei que devia mesmo, estrada e perigosa por esses morros. Durante a conversa, Harrington ficara parado, de pé, as mãos nos bolsos, acanhado demais para falar, embora não parecesse feliz com minha intromissão. Quanto tempo vou ter que esperar? Prossegui, ignorando a interferência da mulher. Em 10 minutos, já vai estar escuro. Onde está o pônei, senhorita Cat? E onde está Phoenix? Deixo-o aqui se não se apressar, então faça como quiser. O pônei está no pátio, respondeu ela. E Phoenix está fechado ali dentro. Foi mordido. Charlie também. Eu ia contar tudo isso, mas você está de mau humor e não merece ouvir. Peguei seu chapéu e me aproximei para colocá-lo de volta, mas percebendo que as pessoas da casa estavam do seu lado, ela começou a correr em volta da sala. Quando fui atrás dela, esgueirou-se como um camundongo por cima, por baixo e por trás dos móveis, tornando a minha tarefa ridícula. Harrington e a mulher riam, e ela se uniu a eles, ainda mais impertinente, até que gritei irritadíssima. Bem, senhorita Cat, se soubesse de quem é essa casa, trataria de ir logo embora. É do seu pai, não é? Indagou ela, voltando-se para Harrington. Não, respondeu ele, abaixando o rosto e corando acanhado. Ele não era capaz de sustentar os olhos dela, embora fossem iguais aos seus. De quem é então? Do seu patrão? Perguntou ela. Ele corou ainda mais, com um sentimento diferente. Praguejou qualquer coisa e virou-lhe as costas. Quem é o patrão dele? Continuou a menina incansável, recorrendo a mim. Ele falava da nossa casa e da nossa gente. Achei que era filho do dono. E não me tratou por senhorita. Deveria ter tratado, não deveria, já que é um criado? Diante das palavras infantis, o semblante de Harrington ficou sombrio como uma nuvem. Sacudi silenciosamente a menina e por fim consegui prepará-la para partir. Agora vá buscar meu cavalo, disse ela, dirigindo-se ao seu parente como teria se dirigido a um dos rapazes que trabalhavam no estábulo em Grange. E pode vir comigo. Quero ver onde é que o caçador de goblins aparece, na charneca. E ouvir mais sobre as fadas, mas ande depressa. Qual é o problema? Vá logo buscar meu cavalo. Vá para o inferno, não sou seu criado, grunhiu o rapaz. Vá para onde? Indagou Catherine, surpresa.
Para o inferno, sua bruxa atrevida, respondeu ele. Muito bem, senhorita Cat. Está vendo agora em que companhia se meteu? Interrompi. Bela maneira de se dirigir a uma senhorita. Por favor, não discuta com ele. Venha. Vamos nós mesmas buscar Minnie e voltar para casa. Mas Ellen, queixou-se ela encarando-me muito surpresa. Como é que ele ousa falar desse jeito comigo? Não acha que tem que me obedecer? Sua criatura detestável. Vou contar a papai o que você disse. Pronto. Harrington não pareceu se sentir ameaçado, de modo que lágrimas de indignação brotaram dos olhos dela. Traga você o meu pônei, ordenou dirigindo-se à mulher. E solte meu cachorro, agora mesmo. Calma, senhorita, respondeu a criada. Não perde nada com boas maneiras. Embora o Sr. Harrington não seja filho do patrão, é seu primo. Quanto a mim, não fui contratada para servi-la. Ele? Meu primo, exclamou Cat com uma risada de escárnio. É isso mesmo, retrucou a mulher. Ah, Ellen, não os deixe dizer essas coisas, prosseguiu ela angustiada. Papai foi buscar meu primo em Londres. Meu primo é filho de um cavalheiro que... Ela se interrompeu e começou a chorar abertamente, consternada ante a mera ideia de ser parente de um bronco como aquele. Calma, calma, sussurrei. As pessoas podem ter muitos primos e de todo tipo, senhorita Cat, sem que isso as torne piores. Só não precisam se dar com eles, se forem gente desagradável e ruim. Ele não é. Ele não é meu primo, Ellen, continuou ela mais triste à medida que refletia sobre o assunto, e atirando-se nos meus braços como se buscasse refúgio daquela ideia. Eu estava muito aborrecida com a menina e com a criada pelas revelações que acabavam de fazer. Não duvidava que a chegada iminente de Linton, mencionada por Cat, seria relatada ao Sr. Heathcliff, e tinha certeza de que a primeira coisa que a senhorita faria, quando o pai voltasse, seria buscar uma explicação à afirmação relativa ao parente malcriado. Harrington, recobrando-se de sua indignação por ter sido tomado por um criado, pareceu comovido pela aflição dela. Trazendo o pônei até a porta, pegou também um belo cachorrinho terrier no canil, colocou em suas mãos e pediu-lhe que parasse de chorar, pois não tivera intenção. Interrompendo as lamúrias, ela o fitou com um misto de surpresa e horror, e voltou a chorar em seguida. Eu mal conseguia conter um sorriso diante da antipatia que ela demonstrava pelo pobre rapaz, um jovem atlético de traços bonitos, robusto e saudável, mas vestindo roupas apropriadas às suas ocupações diárias no trabalho e na fazenda, e para perambular pela charneca, a caça de coelhos e outros animais. Ainda assim, acreditei entrever em sua fisionomia uma mente dotada de melhores qualidades do que seu pai jamais possuíra. Sem dúvida, boas qualidades perdidas em meio a um emaranhado de ervas daninhas, cuja exuberância ultrapassava em muito o crescimento desordenado. Prova, contudo, de um solo fértil, que bem poderia produzir colheitas abundantes sob circunstâncias distintas e mais favoráveis. O Sr. Heathcliff, acredito, não tinha maltratado fisicamente, graças à sua natureza destemida, que não despertava esse tipo de opressão, pois ele não tinha a suscetibilidade tímida que teria provocado maus tratos, na opinião de Heathcliff. Ele parecia ter usado sua malevolência de modo a embrutecer o rapaz, que não aprendera a ler ou a escrever. Nunca fora repreendido por qualquer mau hábito que não incomodasse seu guardião. Nunca dera um único passo na direção da virtude ou fora resguardado, por único preceito, contra os maus hábitos. E pelo que eu vi, Joseph contribuiu em muito para sua deterioração, através de uma parcialidade estúpida que o levava a bajulá-lo e a mimá-lo, quando era menino, por ser o chefe da velha família. E da mesma forma que tivera o hábito de acusar Catherine Earnshaw e Heathcliff, quando crianças, de testar a paciência do patrão, com o que chamava de péssimos modos, obrigando-o a buscar consolo na bebida. Agora punha toda a culpa dos defeitos de Harrington no usurpador de sua propriedade. Se o rapaz xingava, ele não repreendia, tampouco quando se comportava mal. Aparentemente, vê-lo agir assim dava satisfação a Joseph. Ele dizia que o rapaz estava arruinado, que sua alma estava abandonada à perdição, mas acrescentava que Heathcliff deveria pagar por isso. O sangue de Harrington estava nas suas mãos, e esse pensamento parecia lhe dar um imenso consolo. Joseph instilara nele o orgulho de seu nome e de sua linhagem. Teria, se usasse,
alimentado ódio entre ele e o atual proprietário de Heights. Mas o medo que sentia deste último chegava às raias da superstição. Assim, limitava seus sentimentos por ele, a insinuações feitas entre os dentes e ameaças privadas. Não afirma estar intimamente a par do modo de vida que se levava naqueles tempos em Wuthering Heights. Falo de ouvir dizer, pois pouco era o que via. No vilarejo, as pessoas afirmavam que o Sr. Heathcliff era um senhorio duro e cruel para com seus arrendatários, mas a casa, por dentro, recuperara seu antigo aspecto de conforto, sob os cuidados de uma criada. E não se viam mais entre aquelas paredes as cenas de tumulto comuns nos tempos de Hindley. O patrão era demasiado taciturno para buscar a companhia de outras pessoas, boas ou más, e ainda é. Mas não estou avançando na minha história. A senhorita Cat rejeitou a oferta de paz do terrier e exigiu que lhe trouxesse seus próprios cachorros, Charlie e Phoenix. Os dois vieram mancando e de cabeça baixa, e nos pusemos a caminho de casa, moados, todos nós. Não consegui convencer a senhorita a me contar como tinha passado o dia, exceto que, como eu havia suposto, o objetivo de sua peregrinação era Penistone Crags, e que ela chegara, sem maiores aventuras, ao portão da casa principal, justamente quando Harrington estava saindo em companhia de alguns cachorros que atacaram seus animais. Seguiu-se uma breve batalha antes que os respectivos donos conseguissem separá-los. Essa foi a apresentação. Catherine disse a Harrington quem era e para onde ia, e pediu a ele que lhe mostrasse o caminho. Por fim, fez com que a acompanhasse. Ele lhe desvendou os segredos da Caverna das Fadas e de 20 outros lugares mágicos. Mas como eu caí em desgraça, não ganhei uma descrição das coisas interessantes que ela viu. Pude deduzir, porém, que seu guia fora muito apreciado até ela magoá-lo ao se dirigir a ele como um criado, e a governanta de Heathcliff a magoara ao tratá-lo como seu primo. Depois o linguajar dele doía-lhe no fundo do coração. Ela, que era sempre amor e querida e rainha e anjo para todos em Grant, ser insultada de forma tão chocante por um desconhecido. Não compreendia, e tive um trabalho enorme para fazê-la prometer que não contaria nada ao pai. Expliquei como ele queria manter distância de todos em Heights, e o quão triste ficaria se soubesse que ela estivera lá. Mas insisti, sobretudo, no fato de que, se ela revelasse a minha negligência no cumprimento das ordens dele, seu pai talvez ficasse tão zangado que eu teria de ir embora. E Cat não podia tolerar essa perspectiva. Empenhou a palavra e cumpriu a promessa por mim. No fundo, era um amor de menina.